A velha não volta mais. Pode vender. Saber que meu filho brindava a minha morte enquanto eu lutava pela vida foi um golpe que rasgou minha alma. Faz pouco tempo, mas a cicatriz já é eterna. Meu nome é Margarida. Tenho 69 anos. Esta é a história de como meu retorno do hospital e a visita do meu advogado ensinaram a ele que a herança nunca chega antes do enterro. As palavras saíram da boca do Júlio como se fossem simples assim, como se estivesse pedindo para eu tirar o lixo, como se estivesse mandando embora uma estranha, não a mulher que limpou as fraldas dele, que passou noites em claro quando tinha febre, que vendeu até aliança de casamento para pagar a faculdade que ele nunca terminou. Eu estava em pé na sala da minha própria casa, a casa que comprei tijolo por tijolo com meu salário de professora, cada centavo economizado em 34 anos de trabalho. A casa do bairro Santana, 3 quartos, quintal pequeno com o limoeiro que plantei quando o Júlio nasceu. Aquele chão era meu. Aquelas paredes conheciam cada lágrima minha, cada risada, cada ano de luta depois que meu marido morreu e me deixou sozinha com uma criança de 5 anos para criar. E ali estava ele, meu filho de 45 anos, me mandando sair. Minha primeira reação não foi raiva. Foi um vazio no estômago, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Segurei firme na beirada do sofá, aquele mesmo sofá bege que comprei há 15 anos, com o tecido já gasto no braço direito, onde eu sempre apoiava o cotovelo para ler. Senti a textura áspera debaixo dos meus dedos. Era real. Aquilo estava mesmo acontecendo. Júlio, o que você está dizendo? Minha voz saiu fraca, trêmula. Eu odiava aquele som. Parecia velha, patética, assustada. Ele estava parado no meio da sala com os braços cruzados. Vestia uma camisa social azul que eu nunca tinha visto. Certamente cara, provavelmente comprada com dinheiro que ele não tinha. O cabelo estava diferente, penteado para trás com gel. Tinha engordado também. A barriga esticava os botões da camisa. Mas o que mais me chocou foi o olhar. Frio, distante, como se eu fosse um problema a ser resolvido, não a mãe dele. Estou dizendo que chegou a hora da senhora viver a sua vida e eu viver a minha. Ele falou pausadamente, como se tivesse ensaiado. A senhora já é aposentada, não precisa de uma casa tão grande. Eu e a Priscila estamos planejando nosso futuro e essa casa está no caminho. Priscila, claro, ela estava ali também, encostada na parede perto da porta da cozinha, examinando as unhas pintadas de vermelho. Usava um vestido justo estampado, salto alto, cabelo alisado caindo nos ombros. O perfume enjoativo dela tomava conta da sala inteira. Um cheiro doce demais, químico, que grudava na garganta. Ela nem olhou para mim. Continuou mexendo no celular como se aquela conversa não fosse com ela. Júlio, essa é a minha casa. Tentei de novo, tentando fazer ele entender. Eu trabalhei 34 anos para conseguir essa casa. Seu pai morreu quando você tinha 5 anos e eu criei você sozinha aqui. Lembra? Nessa sala você aprendeu a andar. Naquele quintal eu te ensinei a andar de bicicleta. Mãe, para de drama. Ele bufou, revirando os olhos. Isso foi há 40 anos. As coisas mudam. As pessoas mudam. A senhora não pode viver presa no passado. Priscila soltou uma risadinha baixa, ainda sem tirar os olhos do celular. Aquele som me cortou mais fundo que qualquer faca. Não é drama, Júlio. É a verdade. E essa casa está no meu nome. Quitada. Escriturada. É minha. Foi aí que ele mudou. A máscara de paciência caiu. O rosto dele ficou vermelho e ele deu 2 passos na minha direção. Sua? Sua? Quem você pensa que é? Uma velha aposentada que recebe mixaria do INSS e vive de favor às custas do trabalho dos outros? As palavras caíram como bofetadas. Cada uma doeu mais que a anterior. Eu nunca vivi de favor, sussurrei. Eu sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas. Ah, sim? E quem pagou o conserto do telhado ano passado? Quem pagou o encanador quando estourou o cano? Eu paguei, porque a senhora não tem dinheiro para nada. Ele estava mentindo. Eu tinha pagado o telhado sozinha, tirei do 13º salário. O encanador custou R$ 280 e eu paguei à vista com o dinheiro que economizei da feira. Mas eu não conseguia falar. As palavras tinham fugido. Minha boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Priscila finalmente levantou os olhos do celular. Sogra, com todo respeito,
E eu sabia que quando alguém começa com todo respeito, é porque vai desrespeitar. A senhora já viveu a vida da senhora. Casou, teve filho, trabalhou, aposentou. Agora chegou a nossa vez. Júlio e eu temos planos. Queremos construir nosso patrimônio, ter nossa vida. Mas essa casa é meu patrimônio. Minha voz saiu quase inaudível. Era. Júlio corrigiu. Secamente. Era seu patrimônio. Agora é nosso. Senti meu coração disparar. Uma pressão no peito. As mãos começaram a formigar. Como assim? Nosso? Júlio trocou um olhar com Priscila. Ela deu de ombros e voltou para o celular. Ele suspirou, como se estivesse cansado de ter que explicar coisas óbvias para uma criança burra. Mãe, vou ser direto porque acho que a senhora merece isso. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Abriu devagar, com aquele sorrisinho de canto de boca que eu aprendi a odiar nos últimos anos. Isso aqui é uma procuração, com a assinatura da senhora, me dando poderes para administrar seus bens. Meu sangue congelou. Que procuração? Eu nunca assinei procuração nenhuma para você. Assinou sim, 3 meses atrás. Lembra quando pediu para eu levar a senhora no cartório para resolver aquela questão do IPTU? A senhora assinou lá. Mentira. Eu nunca assinei nada dando poderes pro Júlio. Ele sabia disso. Eu sabia disso. Mas ali estava o papel na mão dele, com carimbos, com selos. E ontem, ele continuou, guardando o papel de volta no bolso. Eu vendi a casa. O mundo girou. Literalmente girou. Precisei sentar no sofá porque minhas pernas não me seguravam mais. Você vendeu? Vendi. Por R$ 480 mil. Valor justo de mercado. Os compradores já assinaram o contrato. Passam a escritura semana que vem. A senhora tem 15 dias para desocupar. 15 dias. Desocupar. A casa que era minha. Tentei respirar, mas parecia que tinha um peso em cima do meu peito. As paredes da sala começaram a fechar. O cheiro do perfume da Priscila estava tão forte que eu achei que ia vomitar. Júlio, meu filho, você não pode fazer isso comigo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto sem permissão. Eu não tenho para onde ir. Essa casa é tudo que eu tenho. A senhora tem a aposentadoria. Aluga um quartinho em algum lugar. Tem monte de pensão por aí que aceita idosos. Idosos. Ele me chamou de idosa. Como se eu fosse um objeto descartável que não serve mais. Júlio, por favor. Levantei do sofá e tentei segurar no braço dele. Ele se afastou como se meu toque queimasse. Filho, você não está pensando direito. Essa é a casa da família. As memórias do seu pai estão aqui. Suas memórias de criança. Eu não vivo de memórias, mãe. Eu vivo no presente. E no presente eu preciso desse dinheiro. Para quê? Para que você precisa tanto desse dinheiro? Silêncio. Priscila e Júlio trocaram outro olhar, dessa vez mais longo, mais tenso. Isso não é da sua conta. Ele finalmente respondeu. Como não é da minha conta? Você está vendendo a minha casa e dizendo que não é da minha conta? Pela primeira vez em meses, senti a raiva subindo. Uma raiva quente, vermelha, que começou no estômago e subiu pelo peito, pela garganta. Minha voz saiu mais alta, mais firme. Você não tem o direito. Vou no cartório amanhã e anulo isso tudo. Vou denunciar você por falsificação. Vai fazer nada. Júlio me cortou. A voz dele ficou baixa, perigosa. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do meu. Eu podia sentir o cheiro de café no hálito dele, ver as veias saltadas no pescoço. A senhora não vai fazer nada porque não tem como provar que não assinou. Tem testemunha no cartório. Tem o selo de autenticidade. Tem seu RG registrado. A senhora acha que alguém vai acreditar numa velhinha confusa que nem lembra o que assinou? Velhinha confusa. As palavras ecoaram na minha cabeça. Eu não sou confusa. Minha voz saiu fraca de novo. Odiava isso. Odiava parecer frágil. Não? Então explica por que a senhora deixou a boca do fogão acesa semana passada. Explica por que esqueceu de tomar o remédio da pressão por 3 dias seguidos. Explica por que não lembra onde colocou a conta de luz. Cada exemplo era uma mentira, mas dita com tanta convicção que até eu comecei a duvidar. Será que eu estava ficando esquecida? Será que eu realmente tinha assinado aquele papel e não lembrava? Não. Eu sabia que não tinha assinado. Eu sempre fui organizada, meticulosa. Jamais assinaria uma procuração dando meus bens pro Júlio sem ler, sem entender, sem ter certeza.
Mas eles estavam me fazendo duvidar de mim mesma, e isso era pior que qualquer grito. Júlio, eu te criei sozinha. Tentei uma última vez, a voz quebrada. Seu pai morreu e você só tinha 5 anos. Eu podia ter desistido, podia ter te dado para alguém criar, mas não. Eu trabalhei 2 turnos na escola. Dei aula de reforço à noite. Passei fome para você comer. Usei roupa velha para você ter roupa nova. Fiz tudo por você. Tudo. Ele me olhou. Por um segundo, só um segundo, achei que tinha visto algo humano naqueles olhos. Um lampejo de consciência, de remorso. Mas então, Priscila falou. Sogra, isso foi obrigação. Filho não pede para nascer. A senhora escolheu ser mãe, então tinha que criar. Ninguém deve nada para ninguém por ter feito o que era para fazer. E pronto. Qualquer vestígio de humanidade que ainda existia naquela sala morreu. Júlio voltou a ficar frio, distante. 15 dias, mãe. Depois disso, os novos donos vão querer a casa vazia. Se a senhora não sair, eles vão pedir reintegração de posse. E aí vai ser a polícia tirando a senhora daqui. A senhora não quer essa humilhação, quer? Não respondi. Não tinha mais o que dizer. Eles saíram. Simplesmente viraram as costas e saíram pela porta da frente. Ouvi o carro ligar lá fora. Aquele carro importado que o Júlio tinha comprado, sabe-se lá com que dinheiro. Ouvi o som do motor se afastando pela rua, e então ficou só o silêncio. O silêncio pesado de uma casa que sempre foi cheia de vida e agora parecia um túmulo. Sentei no sofá de novo. Dessa vez não chorei. Fiquei olhando para a parede em branco, sem pensar em nada, sentindo nada além de um vazio enorme no peito. Na cozinha, a geladeira zumbiu. O relógio da parede fazia tic-tac. Lá fora, um cachorro latiu. A vida continuava. O mundo continuava girando. Mas alguma coisa dentro de mim tinha morrido naquela sala. Ou pelo menos era isso que eles achavam, porque tem uma coisa que o Júlio nunca soube sobre mim. Eu sempre fui prevenida. Sempre fui cuidadosa. E sempre tive um plano B. Levantei devagar do sofá. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda antiga que pertenceu à minha mãe. No fundo, debaixo das toalhas que eu nunca uso, tinha uma pasta plástica azul. Dentro dela, perfeitamente organizados e protegidos em saquinhos plásticos, estavam todos os documentos da casa. Escritura original, comprovante de quitação e uma procuração registrada em cartório 5 anos atrás, dando poderes exclusivos ao Dr. Hélio, meu advogado de confiança há 25 anos, para agir em meu nome em caso de emergência ou incapacidade. Uma procuração que o Júlio não sabia que existia. Peguei o celular e disquei o número que conhecia de cor. Dr. Hélio, é a Margarida. Preciso falar com o senhor. É urgente. Minha voz não tremeu dessa vez. Mas antes de eu continuar contando o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Se fosse você no meu lugar, você teria ligado para o advogado? Ou teria desistido de tudo? Deixa sua opinião nos comentários. Agora vem comigo que a história tá só começando. Dr. Hélio atendeu no segundo toque. Margarida, que surpresa! Como está, minha querida? A voz dele era calorosa, paternal. Ele tinha 68 anos, quase minha idade, e nos conhecíamos desde que meu marido faleceu. Foi ele quem resolveu toda a papelada do inventário, quem me ajudou a manter a casa quando os parentes do meu falecido marido tentaram tomar tudo. Dr. Hélio, eu preciso muito falar com o senhor, pessoalmente. Pode ser amanhã? Ele percebeu algo na minha voz. Advogado experiente que era, identificou imediatamente o tom de urgência. Claro, venha às 9 da manhã no escritório. Pode me adiantar do que se trata? Respirei fundo. Meu filho, ele vendeu minha casa. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Chegaremos ao fundo disso, Margarida. Amanhã, 9 horas. Traga todos os documentos que tiver. Desliguei o telefone e olhei ao redor do meu quarto. A cama de casal onde dormi sozinha por 8 anos, desde que enviuvei. O guarda-roupa de madeira escura arranhado na porta. A fotografia emoldurada na parede, eu, meu marido e o Júlio bebê, todos sorrindo num domingo de sol no Ibirapuera. Parecia uma outra vida, outra família. Aquele bebê sorridente se transformou no homem que acabara de me expulsar da minha própria casa. Passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz do Júlio. Velhinha confusa. Você não vai fazer nada. 15 dias. Às 6 da manhã, desisti de tentar dormir. Tomei banho,
Me vesti com a roupa mais formal que tinha, uma calça social preta e blusa branca, e separei todos os documentos. Escritura, carnês de IPTU, pagos religiosamente todo ano, comprovantes de água, luz, telefone. A procuração do Dr. Hélio, tudo organizado dentro de uma pasta. Às 8h30 saí de casa. Ainda era minha casa, por mais 15 dias pelo menos. Tranquei a porta com cuidado, como sempre fazia. Na calçada, Dona Lourdes estava regando as plantas. "Bom dia, Margarida." "Que cedo." Ela sorriu, mas o sorriso morreu quando viu minha cara. "Menina, o que aconteceu? Você tá com uma cara." Dona Lourdes era minha vizinha há 30 anos. Ela tinha 72, era viúva também, e nos últimos anos nos tornamos muito próximas. Tomávamos café juntas toda a tarde. Assistíamos novela. Ela sabia de tudo da minha vida e eu da dela. Não consegui segurar. As lágrimas vieram sem pedir licença. "Lourdes, o Júlio, ele vendeu minha casa." A regadora caiu da mão dela e bateu no chão com um barulho oco. "Como assim vendeu? Não é possível!" Contei tudo. Rápido, atropelando as palavras, enquanto ela me abraçava ali mesmo na calçada e me deixava chorar no ombro dela que cheirava a sabonete de ervas e talco. "Aquele miserável..." Ela sibilou quando terminei. "Aquele filho da mãe..." "Desculpa, Margarida, mas não tem outro nome. Eu vou no advogado agora. O Dr. Hélio vai me ajudar." "Vai sim. E eu vou te ajudar também. Se precisar de testemunha de alguma coisa, pode contar comigo. Eu vi tudo, Margarida. Vi aquele menino crescer aqui. Vi você dando sangue para criar ele. Isso que ele tá fazendo não é coisa de gente." O abraço dela me deu um pouco de força. O suficiente para enxugar as lágrimas, endireitar os ombros e seguir para o ponto de ônibus. O escritório do Dr. Hélio ficava no centro, na rua Líbero Badaró, um prédio antigo com elevador de grade que fazia barulho. A secretária, Dona Célia, me recebeu com um sorriso gentil e me ofereceu café. Aceitei. Precisava de algo quente nas mãos para parar de tremer. Dr. Hélio me recebeu na sala dele. Era uma sala pequena, com estantes cheias de processos e livros grossos de direito. Cheirava a papel velho e café requentado. Ele me fez sentar na cadeira de couro gasto em frente à mesa dele. "Me conta tudo, Margarida, devagar, do começo." E eu contei. Desde a visita do Júlio e da Priscila, passando pela procuração falsa, até a venda da casa. Coloquei todos os meus documentos na mesa. Dr. Hélio foi examinando um por um, o senho franzido, os óculos na ponta do nariz. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, tirou os óculos e massageou a raiz do nariz. "Margarida, isso é falsificação de documento. É um caso sério. Vamos precisar agir rápido." Mas ele disse que tem testemunha do cartório, que tem meu RG registrado. Como ele fez isso? Provavelmente subornou alguém, ou falsificou sua assinatura e apostou que ninguém ia conferir. "Você por acaso foi a algum cartório nos últimos meses?" Pensei. "Fui sim, em julho, pro cartório do Tucuruvi, reconhecer firma numa procuração para receber meu 13º na agência do banco, porque eu ia viajar para casa da minha prima em Santos." Dr. Hélio anotou algo. "Ele pode ter pegado uma cópia do seu RG nessa ocasião, ou tirado foto sem você perceber. Com o RG e uma assinatura falsa, consegue enganar muita gente." Ele tamborilou os dedos na mesa. "Vou pedir uma perícia grafotécnica. Vamos comparar a assinatura dessa procuração falsa com a sua assinatura verdadeira. Se for comprovada a falsificação, a venda é nula. E os compradores? Se compraram de boa fé, vão ser ressarcidos, mas a casa volta para o seu nome." Senti uma onda de alívio tão grande que quase desabei na cadeira. Quanto tempo isso vai levar? Algumas semanas? Talvez um mês? Vou entrar com medida liminar, pedindo a suspensão da venda até a perícia ficar pronta. "Mas, Margarida..." Ele me olhou sério. "Você vai precisar ser forte. Seu filho não vai aceitar isso de bom grado. E você precisa se preparar psicologicamente para o que vem pela frente." Eu sei. Minha voz saiu firme. Eu estou preparada. Mas não estava. Não realmente. Voltei para casa naquela tarde com a sensação de estar flutuando. Dr. Hélio ia resolver tudo. A justiça ia prevalecer. Eu ia ter minha casa de volta. Mas quando abri o portão e vi o Júlio sentado na minha varanda, toda aquela esperança se despedaçou. "Oi, mãe", ele falou, a voz mansa, falsa. "Precisamos conversar."
Ele não estava sozinho. Priscila estava dentro do carro dele, estacionado na frente. Ela não desceu. Ficou lá mexendo no celular, como sempre. Não tenho nada para conversar com você. Passei direto por ele e fui para a porta. Mãe, espera. Ele me segurou pelo braço. Não forte, mas firme o suficiente para me fazer parar. Eu sei que você foi no advogado. A dona Célia é prima da Priscila. Ela me contou. Meu sangue congelou. Dona Célia, a secretária do Dr. Hélio. Claro que tinha uma conexão. Solta meu braço. Só quero conversar. Pra gente resolver isso em família. Sem advogado, sem confusão. Você vendeu minha casa e quer resolver em família? Minha voz subiu. Você é louco, Júlio? Não sou louco. Sou realista. Mãe, eu preciso desse dinheiro. Preciso muito. E a senhora não precisa dessa casa. A senhora pode morar num lugar menor, mais econômico. Por que você precisa tanto desse dinheiro? Olhei nos olhos dele. Me fala a verdade. Pra que é? Ele hesitou. Abriu a boca. Fechou. Olhou para o carro onde Priscila esperava. Eu tenho dívidas. Que tipo de dívidas? Silêncio. Júlio, que tipo de dívidas? Apostas. A palavra saiu baixa, quase inaudível. Meu mundo girou de novo. Apostas? Apostas online. Eu entrei em alguns sites. Achei que ia ganhar. Mas as coisas complicaram e agora eu devo 340 mil reais. 340 mil reais. Você tá me dizendo, minha voz saiu trêmula, que você vendeu a casa da sua mãe para pagar dívida de jogo? Não é só jogo, mãe. Eu tenho outras despesas. A Priscila financiou um carro. A gente tá querendo abrir um negócio. A gente tem planos. Planos! Júlio, você roubou de mim! Você falsificou minha assinatura! Você cometeu um delito! Não cometi nada. Aquela procuração é legítima. É falsa. E eu vou provar. Ele deu um passo para trás. O rosto dele mudou. Ficou duro, frio. Faz o que quiser, mãe. Mas te aviso, vai ser sua palavra contra a minha. E eu tenho documentos, testemunhas, tudo certinho, registrado. E a senhora tem o quê? A palavra de uma mulher de quase 70 anos que vive esquecendo onde deixa as coisas. Eu não esqueço de nada. Não. Então onde está o guarda-chuva que eu te dei no Natal? Onde está o livro que você disse que ia me emprestar mês passado? Onde está a chave reserva do portão? Cada pergunta foi uma facada. Porque eu realmente não sabia onde estavam essas coisas. Não porque eu estava confusa, mas porque eram coisas sem importância. Mas do jeito que ele falava, parecia que eu estava perdendo a cabeça. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Num tribunal, vão perguntar sobre sua saúde mental, sobre sua capacidade de administrar seus bens. E aí vão aparecer um monte de gente para dizer que a senhora anda esquecida. Inclusive eu, seu próprio filho. Foi nesse momento que entendi. Ele não estava improvisando. Ele tinha planejado tudo. As sementes da dúvida, as perguntas sobre coisas bobas. Tudo para construir uma narrativa de que eu era incapaz. Você é um monstro. As palavras saíram num sussurro. Ele deu de ombros. Sou realista. E o realismo é o seguinte: essa casa vai ser vendida, com ou sem sua aprovação. O dinheiro vai pagar minhas dívidas. E a senhora vai viver muito bem com a aposentadoria num lugar menor. Quem sabe até um asilo. Tem uns muito bons por aí. Asilo. A palavra final. O lugar onde você coloca gente que ninguém quer mais. Sai da minha casa. Minha voz estava calma agora. Calma demais. A calma que vem antes da tempestade. Sai agora e não volta nunca mais. Com prazer. Ele se virou. Aproveita esses 15 dias, mãe. Depois disso, essa casa não é mais sua. Ele entrou no carro. Priscila nem levantou os olhos do celular. O motor ligou e eles foram embora, deixando para trás só o cheiro de combustível e desprezo. Entrei em casa, fechei a porta, encostei nela e desabei. Chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Soluços que vinham do fundo do estômago, que doíam no peito, que faziam meu corpo inteiro tremer. Chorei pela traição, pela casa que ia perder, pela família que nunca mais ia existir. Mas, principalmente, chorei porque achei que tinha falhado. Falhado como mãe, falhado como pessoa. Como eu tinha criado um filho assim? Onde foi que errei? Passei 3 dias quase sem sair do quarto. Dona Lourdes vinha trazer comida. Eu comia sem gosto. Dormia mal. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, com as palavras do Júlio ecoando na cabeça. No 4º dia,
Dr. Hélio ligou. Margarida, consegui a perícia. O perito vai fazer a análise essa semana, mas preciso que você venha aqui para assinar alguns documentos. Tá bom. Minha voz saiu fraca. Você tá bem? Não tinha sentido mentir. Eu não tô bem, doutor. Eu sei, mas você precisa ser forte agora. Estamos numa batalha e você vai vencer. Confia em mim? Confio. Então levanta, toma um banho, bota uma roupa bonita e vem aqui. A Margarida que eu conheço é uma guerreira. Não deixa um filho ingrato destruir quem você é. Ele tinha razão. Levantei, tomei o banho mais demorado da minha vida. Me vesti, me olhei no espelho. Tinha rugas, cabelos brancos, olheiras, mas também tinha algo mais. Uma luz que se recusava a apagar. O Júlio podia ter vendido minha casa, mas ele não podia vender minha dignidade. Essa, ninguém nunca ia tirar de mim. A perícia grafotécnica levou 2 semanas. 2 semanas de angústia, de espera, de olhar para cada canto da minha casa e me perguntar quanto tempo mais ela seria minha. Dona Lourdes vinha todo dia. Às vezes, só sentava comigo em silêncio. Às vezes fazia café e conversávamos sobre qualquer coisa menos o Júlio e a casa. Ela estava tentando me manter inteira, e eu amava ela por isso. Dr. Hélio conseguiu a liminar. A venda estava suspensa até resolvermos a questão da autenticidade da procuração. Os compradores ficaram furiosos, mas o juiz foi claro. Havia indícios de falsificação e a transação não podia ser concluída até a perícia estar completa. Isso me deu um respiro, um tempo precioso. Numa quarta-feira chuvosa de outubro, o resultado chegou. Dr. Hélio me ligou às 8 da manhã. Margarida, temos a perícia. Pode vir aqui? O tom dele era diferente, mais animado, mais esperançoso. Cheguei no escritório antes das 9. Estava chovendo fino, aquela garoa paulistana que molha devagar, mas entra nos ossos. Subi no elevador com o coração batendo descompassado. Dr. Hélio estava sorrindo. Pela primeira vez em semanas, ele estava realmente sorrindo. Margarida, senta. Você precisa ler isso. Ele me entregou um documento de 15 páginas. Laudo pericial grafotécnico. Li a primeira página, depois a segunda. Quando cheguei na conclusão, tive que ler 3 vezes para acreditar. Após análise minuciosa e comparação com documentos de padrão de escrita da outorgante, concluímos com certeza absoluta que a assinatura presente na procuração em questão não foi produzida pelo punho da senhora Margarida Silva Santos. Trata-se de falsificação grosseira, com traços inseguros, tremidos e angulação incompatível com os padrões da escrita da verdadeira autora. Falsificação grosseira. Dr. Hélio, minha voz tremeu. Isso significa que provamos. A procuração é falsa. A venda é nula. A casa continua sua? Desabei na cadeira. Não de tristeza dessa vez. De alívio. Um alívio tão profundo, tão avassalador, que não sabia se ria ou se chorava. E tem mais. Dr. Hélio continuou. Fiz uma investigação paralela. Tenho contatos na área financeira. Descobri para onde foi o dinheiro da venda. Ele abriu uma pasta e espalhou papéis na mesa. Extratos bancários. Comprovantes de transferência. Dos 480 mil da venda, 340 mil foram direto para pagar casas de apostas online. Está aqui, ó. Transferências para empresas de betting, sites de cassino, plataformas de pôquer. Meu estômago revirou vendo aqueles números. 340 mil. Jogados fora. Literalmente jogados fora. Mais 70 mil foram usados como entrada de um carro importado que a Priscila financiou. Um BMW 0. Está aqui o contrato de financiamento. Ele apontou para o documento. E os 70 mil restantes sumiram. Provavelmente gastos em menos de uma semana em restaurantes caros, roupas, viagens. Olhei os comprovantes. Restaurantes nos Jardins. 5 mil reais numa noite. Lojas de grife. 8 mil em roupas. Um resort em Alagoas. 15 mil por 5 dias. Eles queimaram 480 mil reais em menos de um mês. Falei baixinho, ainda sem acreditar. Exato. E tem mais uma coisa. Dr. Hélio pegou outro papel. Descobri que tem um agiota cobrando do Júlio. Um tal de Marcelão. Ele devia para casas de aposta, não conseguiu pagar, pegou dinheiro com o agiota para cobrir. Agora o agiota tá na cola dele. Está aqui, ó, print de conversa de WhatsApp que consegui através de uma fonte. Li as mensagens. Eram aterrorizantes.
Júlio, você tem 48 horas para me pagar os 60 mil ou eu apareço na sua casa. Marcelão, por favor, já paguei 50 mil, só faltam 10. 60 com os juros, não inventa, 48 horas. 60 mil, além dos 340 que ele já devia. Meu filho estava afundado em dívidas e tinha tentado me arrastar para o buraco junto com ele. O que eu faço agora, doutor? Perguntei. Agora, minha querida, você decide. Podemos entrar com ação criminal contra ele. Falsificação de documento dá de 1 a 5 anos de cadeia. Estelionato, mais 2 a 8. Ele pode pegar pena alta. Cadeia. Meu filho na cadeia. Por um segundo, só um segundo, senti pena. Lembrei do menino de 5 anos que chorava no meu colo quando o pai morreu. Do adolescente que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Do jovem que sonhava em ser alguém na vida. Mas então lembrei dele me chamando de velha confusa. Lembrei da Priscila rindo do meu desespero. Lembrei de 15 dias para desocupar. A pena morreu. Eu quero minha casa de volta. Falei firme. E quero que ele pague pelo que fez. Dr. Hélio assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Entramos com ação de nulidade da venda com pedido de danos morais. Bloqueamos qualquer bem que ainda reste no nome dele e fazemos uma denúncia formal ao Ministério Público por falsificação documental. Pode fazer isso? Não só posso como vou. Ninguém mexe com minhas clientes, principalmente quando são pessoas dignas como você. Saí do escritório naquele dia com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente felicidade. Era mais determinação, finalidade. Eu ia lutar e ia vencer. Mas o universo ainda tinha uma carta na manga. 2 dias depois, numa sexta à tarde, eu estava na cozinha preparando um bolo de cenoura. Precisava manter as mãos ocupadas para não enlouquecer, quando meu celular apitou. Mensagem de WhatsApp. Número desconhecido. Abri. Era um áudio. Hesitei. Áudio de desconhecido geralmente não é coisa boa, mas algo me fez apertar o play. A voz que saiu do celular me congelou. Era a Priscila. Não acredito que funcionou, amor. 480 mil. Você viu a cara da velha? Parecia que ia morrer ali mesmo, ha ha ha. A voz do Júlio respondeu, rindo também. Eu disse que ia funcionar. A procuração falsa foi perfeita. O cara do cartório que eu paguei fez um trabalho perfeito. E ela realmente acreditou? Ela é boba. Sempre foi. Viveu a vida inteira cuidando dos outros. Nunca aprendeu a se cuidar. Foi fácil. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o celular cair. E se ela for atrás de advogado? Vai fazer o quê? Eu tenho o documento registrado. Ela não tem como provar nada. E mesmo que prove, o dinheiro já foi. Já pagamos as dívidas, compramos o carro, ela vai ter que engolir. Seu mãe vai ficar na rua, Júlio. Ela que se vire. Tem a aposentadoria. Sobrevive. Eles riram. Os dois riram. O áudio acabou. Fiquei parada no meio da cozinha, o celular na mão, o corpo inteiro tremendo. Uma segunda mensagem chegou. Texto dessa vez. Sou amiga de uma pessoa que conhece seu filho. Achei que a senhora precisava ouvir isso. Recebi esse áudio sem querer num grupo e reconheci do que estavam falando. Me desculpe ter que mostrar isso para a senhora. Força. Não respondi. Não conseguia. Só salvei o áudio e enviei imediatamente para o Dr. Hélio com a mensagem. Urgente. Ouça isso. Ele me ligou 10 minutos depois. Margarida, isso é ouro. Confissão espontânea dos dois. Admitindo falsificação, admitindo que subornou o funcionário do cartório, admitindo intenção de lesar. Isso muda tudo. Pode usar como prova? Pode e vou. Isso sozinho já é suficiente para anular a venda e ainda processar criminalmente os dois. Sentei na cadeira da cozinha. O bolo de cenoura estava pela metade, esquecido. Eu tinha a prova. A confissão. Tudo gravado, cristalino, inquestionável. Eles tinham cavado a própria cova. Dr. Hélio. Falei, e pela primeira vez em semanas, minha voz saiu absolutamente firme. Eu quero reunir todo mundo. Júlio, Priscila, os compradores da casa, todo mundo. Quero um confronto. Quero colocar tudo na mesa e mostrar para eles o que eu tenho. Tem certeza? Vai ser pesado. Tenho certeza. Marquei uma reunião daqui uma semana, no seu escritório. E não aceito não como resposta. Margarida, você virou outra pessoa. Não, doutor. Eu só lembrei quem sempre fui. Uma mulher que não deixa passarem por cima dela. Desliguei o telefone. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora,
O sol estava se pondo. O céu tinha aquela cor laranja avermelhada que eu sempre amei. O limoeiro no quintal estava cheio de frutos maduros. Tudo aquilo era meu, e ia continuar sendo. Júlio e Priscila tinham feito a jogada errada. Tinham subestimado a velha professora aposentada. Acharam que eu ia aceitar quieta, que ia desaparecer sem fazer barulho. Mas eu não era o tipo de mulher que desaparece. Eu era o tipo que volta. E quando volta, volta com vingança. Passei aquela semana me preparando. Não fisicamente. O Dr. Hélio cuidaria de toda a parte legal. Me preparei emocionalmente, mentalmente. Ensaiei o que ia dizer, como ia dizer. Pratiquei na frente do espelho até minha voz não tremer mais. Dona Lourdes percebeu a mudança. Margarida, você tá diferente. Ela falou numa tarde enquanto tomávamos café na minha cozinha. Diferente como? Mais forte, com aquele brilho no olho de quem tem um trunfo na manga. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Tenho sim, Lourdes. Tenho um trunfo, e na segunda-feira vou usar ele. Posso perguntar o que é? Pode, mas só vou contar depois. Quando tudo estiver resolvido. Aí a gente comemora com um bolo e um café bem gostoso. Ela apertou minha mão por cima da mesa. Eu sempre soube que você era forte, menina. Desde o dia que conheci você, 30 anos atrás, carregando mudança sozinha porque não tinha ninguém para ajudar. Você sempre foi uma leoa. Só tinha esquecido disso por um tempo. Não esqueci, Lourdes. Só estava descansando. Mas agora acordei, e acordei com fome. Na noite de domingo, véspera da reunião, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, o coração acelerado. Não de medo, de antecipação. Amanhã seria o dia. O dia em que a velha confusa, a coitadinha, a mãe descartável, mostraria suas garras. E quando uma leoa mostra suas garras, todo mundo sai correndo, ou sangra tentando enfrentá-la. Segunda-feira, 9 da manhã. Acordei às 6. Tomei banho demorado, deixando a água quente relaxar cada músculo tenso. Escolhi minha roupa com cuidado. Calça social cinza, blusa branca de botão, o blazer preto que comprei há anos e só usava em ocasiões especiais. Prendi o cabelo num coque baixo, firme. Passei um batom discreto. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a que tinha sido expulsa da própria sala há algumas semanas. Era alguém mais forte, mais determinada. Os olhos tinham um brilho diferente. Não de tristeza, mas de propósito. Dona Lourdes bateu na minha porta às 8. Vim te fazer companhia até você sair. Ela entrou trazendo um termos de café fresco. E vim trazer isso aqui. Ela me entregou um envelope. O que é? Abre. Abri. Dentro tinha fotos. Fotos da frente da minha casa. Em uma delas, o Júlio estava na varanda conversando com um homem de terno, provavelmente o corretor. Em outra, ele estava abrindo o portão para um casal entrar, os compradores. Em outra, ele estava tirando caixas de dentro de casa e jogando num caminhão. Tirei escondida da minha janela, Lourdes explicou. Quando vi o que ele estava fazendo, achei que podia ser útil um dia. Fotografei tudo. Tenho mais de 20 fotos, todas com data e hora. Meus olhos encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão. Lourdes, você é... Sou sua amiga, e amigas se protegem. Ela me abraçou apertado. Agora vai lá e acaba com eles. Cheguei no escritório do Dr. Hélio às 9h15. A sala de reuniões estava preparada. Uma mesa comprida de madeira escura, cadeiras de couro ao redor. O doutor Hélio estava lá, arrumando pastas e documentos com a ajuda de Dona Célia, que depois de descobrirmos a conexão dela com a Priscila, foi advertida severamente e agora estava colaborando completamente conosco, com medo de perder o emprego. Está pronta? Dr. Hélio perguntou. Mais do que nunca. Os compradores chegam às 9h30, seu filho e a nora às 10. Perfeito. Às 9h30 em ponto, o casal de compradores chegou. Mário e Cláudia. Ambos por volta de 50 anos, ele engenheiro, ela professora como eu. Gente honesta, trabalhadora, que tinha juntado dinheiro a vida inteira para comprar uma casa própria e tinha caído numa cilada sem saber. Cumprimentei os dois. Cláudia me abraçou. Dona Margarida, a gente sente muito por tudo isso. A gente não sabia, a gente comprou de boa fé. Eu sei, segurei a mão dela. E a senhora não tem culpa de nada. Os culpados vão pagar. Prometo. Eles sentaram do outro lado da mesa.
Dr. Hélio se posicionou na cabeceira. Eu sentei ao lado dele. As pastas estavam todas empilhadas na nossa frente, cada uma etiquetada: laudo pericial, extratos bancários, áudio confissão, fotos, testemunha vizinha. Às 10h05, ouvi vozes no corredor. A porta se abriu. Júlio entrou primeiro. Parou quando me viu. Os olhos dele se arregalaram, mas ele rapidamente recompôs a expressão. Entrou com aquela postura de quem está no controle, ombros para trás, queixo erguido. Vestia terno azul marinho, sapato social brilhante, cabelo penteado com gel. Priscila veio atrás. Salto alto vermelho, vestido justo preto, bolsa de marca pendurada no ombro. Ela também parou ao me ver, mas diferente do Júlio, não disfarçou o desprezo. Revirou os olhos e foi sentar. Bom, já que estamos todos aqui, Dr. Hélio começou. Espera aí. Júlio me cortou, olhando para mim. Que palhaçada é essa, mãe? Para que essa reunião? Não respondi. Apenas o encarei. Firme, silenciosa. Ele ficou incomodado. Desviou o olhar. Dr. Hélio continuou. Estamos aqui para resolver a situação da suposta venda do imóvel da Rua das Camélias, número 412, Santana, São Paulo. Suposta porque, como demonstrarei agora, tal venda é absolutamente nula. Como assim nula? Júlio se empertigou na cadeira. Eu tenho procuração. Está tudo registrado. Tenho uma procuração, sim, doutor. Hélio abriu a primeira pasta. Uma procuração falsa. Ele colocou o laudo pericial no centro da mesa. Laudo pericial grafotécnico, 15 páginas. Conclusão na última. A assinatura presente na procuração não é da dona Margarida. É uma falsificação grosseira. Júlio ficou pálido. Priscila largou o celular. Isso é mentira. Júlio gaguejou. Aquela assinatura é legítima. Não é. Minha voz saiu firme. Foi a primeira coisa que falei desde que eles entraram. E você sabe disso. Mãe, a senhora está sendo manipulada por esse advogado. Ele quer seu dinheiro. Meu dinheiro? Dei uma risada seca. Júlio, você vendeu minha casa. Que dinheiro eu tenho? Dr. Hélio continuou implacável. Além da perícia, temos outras evidências. Ele abriu a segunda pasta. Extratos bancários mostrando para onde foi o dinheiro da venda. Espalhou os papéis na mesa. Mário e Cláudia se inclinaram para ver. Seus rostos foram mudando conforme liam. 340 mil reais em casas de apostas online. Dr. Hélio apontou. 70 mil de entrada num BMW financiado pela Priscila. 50 mil em gastos diversos, restaurantes, roupas de grife, viagem para resort. Isso não prova nada. Júlio estava suando agora. É meu dinheiro. Faço o que quero com ele. Não é seu dinheiro. Minha voz estava calma. Calma demais. É o dinheiro da minha casa que você vendeu com uma procuração falsa. Ela assinou. Ela não lembra, mas assinou. Foi aí que joguei meu trunfo. Eu nunca assinei nada para você, Júlio. Mas você confessou que falsificou. Silêncio absoluto. Do que você tá falando? Peguei meu celular. Abri o áudio. Coloquei no viva voz no centro da mesa. Não acredito que funcionou, amor. 480 mil. Você viu a cara da velha? Parecia que ia morrer ali mesmo. Ha, ha, ha. A voz da Priscila encheu a sala. Júlio ficou branco como papel. Eu disse que ia funcionar. A procuração falsa foi perfeita. O cara do cartório que eu paguei fez um trabalho perfeito. Os olhos do Júlio se arregalaram. E ela realmente acreditou? Ela é boba. Sempre foi. Viveu a vida inteira cuidando dos outros. Nunca aprendeu a se cuidar. Foi fácil. Parei o áudio. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mário e Cláudia estavam boquiabertos. Dr. Hélio estava com um pequeno sorriso no canto da boca. Júlio e Priscila pareciam estátuas. Isso... Júlio tentou falar, mas não conseguiu. É a sua voz. Completei por ele. Admitindo que falsificou a procuração, que subornou funcionário de cartório, que me enganou deliberadamente. Onde você conseguiu isso? Priscila finalmente falou, a voz esganiçada. Não importa onde, importa que tenho. E vai ser usado como prova criminal contra vocês dois. Júlio se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Você era meu filho. Levantei também, encarando ele. O Júlio que era meu filho morreu. Você é outra pessoa.
Alguém que eu não conheço. Alguém que rouba da própria mãe, que falsifica documentos, que ri da minha dor. Mãe, não me chama de mãe! Minha voz ecoou na sala. Nunca tinha gritado assim na vida. Você perdeu esse direito quando me expulsou da minha própria casa, quando me chamou de velha confusa, quando riu enquanto me destruía. Ele deu um passo para trás atordoado. Dr. Hélio se levantou. Vamos ao que interessa. A venda é nula. O imóvel volta ao nome da dona Margarida. Quanto ao casal Mário e Cláudia, ele se virou para eles. Vocês compraram de boa fé. Serão ressarcidos integralmente do valor pago. O Júlio vai devolver cada centavo. Com que dinheiro? Júlio explodiu. Eu não tenho dinheiro. Gastei tudo. Então vai trabalhar e juntar. Vai vender o que tiver. O carro da Priscila, por exemplo. Não, Priscila gritou. O carro é meu. O carro foi comprado com dinheiro de venda fraudulenta. Vai ser apreendido pela justiça e leiloado. O valor vai para o casal. Priscila começou a chorar. Daquele jeito falso, escandaloso, esperando causar pena. Não causou. Além disso, Dr. Hélio continuou. Estou entrando com denúncia criminal por falsificação de documento particular e estelionato. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. 8 anos? Júlio gritou. Você tá louco? Não estou. Estou sendo técnico. Você cometeu crime. Crime se paga na cadeia. Mãe, faz alguma coisa. Eu sou seu filho. Você não pode deixar isso acontecer. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o desespero nos olhos dele, o pânico, o medo, e não senti nada. Eu poderia ter feito alguma coisa. Falei calmamente. Quando você nasceu e seu pai tinha morrido, eu poderia ter te dado para adoção, mas não fiz. Quando você repetiu de ano 3 vezes, eu poderia ter desistido, mas não fiz. Quando você perdeu emprego atrás de emprego, eu poderia ter te deixado se virar, mas não fiz. Eu sempre fiz alguma coisa por você. E você? O que você fez por mim? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Você me vendeu, Júlio. Vendeu a casa onde você nasceu. Vendeu as memórias do seu pai. Vendeu tudo que eu construí com suor e sangue. E por quê? Para pagar dívida de jogo, para comprar carro, para comer em restaurante caro. Minha voz estava firme, mas as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você me chamou de velha confusa, de peso morto. Disse que eu não servia para nada. Riu da minha dor. E agora quer que eu faça alguma coisa? Agora quer que eu seja sua mãe? Dei um passo na direção dele. Tarde demais, Júlio. Você destruiu a ponte. Não tem mais volta. Ele caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos na frente de todo mundo. Mãe, por favor, eu errei. Eu sei que errei, mas não me manda pra cadeia. Por favor. Levanta. Minha voz estava gelada. Levanta e para de fazer cena. Eu vou perder tudo. Bem-vindo ao clube. Eu também perdi tudo. Perdi meu filho. Perdi minha família. Perdi a ilusão de que tinha criado alguém decente. Dr. Hélio colocou a mão no meu ombro. Margarida, você não precisa presenciar isso. Pode ir se quiser. Eu termino aqui. Assenti. Peguei minha bolsa. Passei pelo Júlio, que ainda estava de joelhos. Ele tentou segurar na minha perna. Mãe, dei um passo para trás, me afastando do toque dele. Adeus, Júlio. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, encostei na parede e respirei fundo. Meu corpo inteiro tremia. Mas não era de fraqueza. Era adrenalina. Era alívio. Era justiça finalmente sendo feita. Dona Célia apareceu com um copo d'água. Dona Margarida, está bem? Estou. Aceitei a água. Estou melhor do que estive em meses. 15 minutos depois, Dr. Hélio saiu da sala. Acabou. Ele assinou confissão de dívida, compromisso de ressarcir o casal. A Priscila vai devolver o carro e a denúncia criminal segue. Se ele pagar tudo e se comprometer a tratamento para vício em jogos, podemos negociar para não seguir com a ação penal. Mas isso só se ele provar que mudou. E a casa? Volta para o seu nome essa semana. Liminar já foi expedida. Respirei fundo. Doutor, obrigada. Por tudo. Não me agradeça. Você lutou. Você venceu. Eu só te dei as ferramentas. A coragem foi toda sua. Saí do escritório naquela tarde com a sensação de estar flutuando. O sol estava forte. O céu azul sem nuvens. São Paulo barulhenta e caótica ao meu redor. Mas pela primeira vez em semanas eu sorria. Sorria de verdade. A velha confusa tinha vencido.
3 semanas depois daquela reunião, a escritura da casa voltou para o meu nome. Fui no cartório pessoalmente buscar o documento. Segurei aquele papel nas mãos e chorei. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria, de vitória, de recomeço. O casal Mário e Cláudia foi ressarcido. O carro da Priscila foi apreendido e leiloado. O valor cobriu parte do que eles tinham pago. O restante, Júlio teve que tirar do bolso. Vendeu tudo que tinha de valor. Relógio, computador, até a aliança de casamento. Ficou devendo ainda R$80 mil, que seria pago em prestações mensais de 2 mil. Ia levar mais de 3 anos, mas era o acordo. Júlio e Priscila se separaram 2 semanas depois da reunião. Ela o deixou quando viu que o dinheiro tinha acabado. Foi embora sem olhar para trás, sem um obrigada pelos anos juntos. Simplesmente sumiu. Soube depois, pela dona Lourdes, que ouviu de alguém, que ela já estava com outro, um empresário mais velho, com dinheiro. Ela era assim. Sempre foi. E o Júlio tinha sido burro o suficiente para não perceber. Quanto ao Júlio, ele tentou me ligar 3 vezes nas primeiras semanas. Bloqueei. Depois tentou ir na minha casa. Não abri. A 3ª vez, ameacei chamar a polícia. Ele parou. Soube por doutor Hélio que ele estava morando num apartamento pequeno em Guarulhos, dividindo com 2 colegas. Estava trabalhando como motorista de aplicativo, 12 horas por dia, para conseguir pagar as dívidas. O agiota tinha dado uma trégua depois que ele pagou metade do que devia, mas ainda estava na cola. Era uma vida dura, uma vida de consequências. Eu poderia ter sentido pena, mas não senti, porque pena eu já tinha sentido, durante anos. Toda vez que ele perdia um emprego, eu sentia pena e ajudava. Toda vez que ele se metia em confusão, eu sentia pena e resolvia. Minha pena tinha criado um monstro. Um homem de 45 anos que não sabia assumir responsabilidade, que achava que o mundo lhe devia algo, que não tinha limites nem vergonha. Então não, eu não sentia mais pena. Sentia alívio, alívio de estar livre. Voltei para minha casa e ela nunca pareceu tão minha. Pintei as paredes de um tom de bege mais claro, que deixava tudo mais iluminado. Troquei as cortinas velhas por umas novas com estampa floral delicada. Comprei plantas, samambaias, lírios da paz, violetas e espalhei pela casa. O quintal ganhou vida nova. Plantei temperos, manjericão, alecrim, hortelã. O limoeiro continuava lá, fiel, carregado de frutos. Dona Lourdes vinha todo dia. Tomávamos café na cozinha, conversávamos sobre tudo e nada. Às vezes apenas sentávamos em silêncio, cada uma com seu pensamento, mas era um silêncio confortável, de amizade verdadeira. Comecei a fazer coisas que tinha abandonado. Voltei para o grupo de leitura da biblioteca do bairro. Fiz aula de pintura em tela numa escolinha de artes perto de casa. Descobri que tinha jeito. Meus quadros ficavam bonitos, cheios de cor e vida. Pendurei alguns na sala. Outros dei de presente para Lourdes, para o doutor Hélio, para vizinhos que sempre foram gentis comigo. Retomei contato com antigas amigas da escola onde lecionei. Marcamos almoços, passeios no parque, idas ao cinema. Minha vida social, que tinha murchado com o tempo, floresceu de novo. Eu ri muito. De piada boba, de situação engraçada, de memória antiga. O riso que tinha sumido da minha vida voltou com força. E pela primeira vez em anos, me senti inteira. Não precisava de filho para me completar. Não precisava de família que me desrespeitava. Não precisava de ninguém que me fizesse sentir pequena. Eu bastava. Sozinha, com minhas plantas, meus quadros, minhas amigas, meu café da tarde. Eu bastava. Num sábado de dezembro, 6 meses depois de tudo, eu estava no quintal regando as plantas quando a campainha tocou. Estranhei. Não esperava visita. Fui até o portão. Do outro lado estava o Júlio. Ele estava diferente, mais magro. A barriga tinha sumido. O rosto estava marcado com olheiras fundas. Usava roupa simples, jeans desbotado, camiseta lisa, tênis velho. O cabelo estava mais comprido, sem gel, caindo na testa. Parecia 10 anos mais velho. Ficamos nos olhando por um longo momento. Eu não abri o portão. Oi, mãe. A voz dele saiu baixa, insegura. Não respondi. Eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Mas eu precisava vir. Precisava te ver. Silêncio. Eu estraguei tudo. Eu sei. Não tem desculpa pro que eu fiz. Foi horrível. Foi imperdoável.
Você me deu tudo e eu te paguei da pior forma possível. Ele engoliu seco. Eu comecei tratamento, para vício em jogos. Tô fazendo terapia 2 vezes por semana, grupo de apoio aos sábados. Tô trabalhando, pagando as dívidas. Ainda faltam 60 mil para acabar, mas tô pagando todo mês. Não falhei nenhuma prestação. Continuei em silêncio. Eu não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Vim pedir uma chance, não de voltar a ser seu filho. Isso eu sei que perdi, mas uma chance de mostrar que eu posso mudar, que eu posso ser melhor. Olhei nos olhos dele, vi arrependimento genuíno, vi dor, vi vergonha, mas também vi o homem que tinha me vendido, que tinha rido da minha dor, que tinha me chamado de velha confusa, e algo dentro de mim permaneceu frio. Júlio, falei finalmente, eu não te odeio, não desejo seu mal. Espero sinceramente que você melhore, que se trate, que construa uma vida decente. Ele se animou. Mas, continuei, eu não posso te perdoar. Não agora. Talvez nunca. O que você fez foi além de qualquer limite. Você não só me roubou. Você me humilhou. Me fez duvidar de mim mesma. Me tratou como lixo. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mãe, e mesmo que um dia eu consiga perdoar, as coisas nunca mais serão como eram. Você não é mais meu filho da forma que era. Essa ponte foi queimada. E nem todo incêndio deixa algo que possa ser reconstruído. Eu aceito. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu aceito tudo. Só não me esquece completamente, por favor. Eu nunca vou te esquecer, Júlio. Você é parte da minha história. Mas é um capítulo que acabou. Você precisa viver sua vida e eu preciso viver a minha. Separados. Ele assentiu, derrotado. Tá bom, eu vou indo. Virou-se para sair. Júlio, ele se virou. Cuida da sua saúde. Continua o tratamento. Se afasta de gente ruim. Constrói algo de verdade. Talvez assim, um dia lá na frente, quando eu estiver pronta, a gente possa ter uma conversa. Mas não prometo nada. Obrigado, mãe, por não ter desistido completamente. Ele foi embora. Fiquei parada no portão, vendo ele se afastar pela rua até desaparecer na esquina. Dona Lourdes apareceu na janela dela. Era ele? Era. E nada. A vida continua. Voltei pro quintal. As plantas precisavam de água. O bolo no forno precisava sair. A vida precisava ser vivida. E eu ia viver. Com dignidade. Com paz. Com a certeza de que tinha lutado e vencido. Não vencido só a batalha legal. Vencido a batalha de me reencontrar. De lembrar que eu valia mais do que qualquer casa, qualquer dinheiro, qualquer filho ingrato. Eu valia porque eu existia, porque eu tinha história, porque eu tinha escolhido ficar de pé quando tentaram me derrubar. E ninguém, nunca mais, ia tirar isso de mim. Mensagem final para você que está me ouvindo. Se você chegou até aqui, obrigada por ter escutado minha história. Eu não contei ela para receber pena. Contei para mostrar que não importa quantos anos você tem, não importa quem te traiu, não importa o quanto tentaram te destruir, você pode se levantar. A dignidade não mora nas coisas que você tem, mora em quem você é, e ninguém pode tirar isso de você, a menos que você permita. Então não permita. Levante, lute, reconstrua e nunca, nunca deixe ninguém te fazer esquecer o quanto você vale. Um abraço forte de quem sobreviveu para contar a história. Margarida. E você que está assistindo, me conta nos comentários. Você teria feito o mesmo que eu? Teria perdoado ou seguido em frente? Sua opinião é muito importante para mim. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com essa pessoa. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho na luta. Se inscreva no canal para mais histórias de vida real e clique na próxima história que está passando na tela agora. Até a próxima!